E aí, moçada, beleza? Professor Giovanni aqui e hoje nosso assunto, poríferos. Quem são os poríferos? O que fazem, né? Esses animais aí que são as esponjas, né? Animais possuidores de poros. Então, vem comigo, vamos entender então quem são os poríferos, esse primeiro filo animal então que a gente acaba estudando aqui, né? E tem aí as esponjas como representante, certo? Ah, professor, você vai falar do Bob Esponja. Vou falar um pouquinho aí do desenho, mas na verdade vai ser mais para a gente fazer uma comparação para ver que na verdade uma esponja não é tão divertida assim como acontece lá no desenho do Bob Esponja. Então, vem comigo, vamos dar uma olhada nas características dos poríferos. Primeiro filo, né? Filo porífera, o filo dos poríferos, esses animais que por muito tempo foram confundidos aí, né? Não eram considerados animais, certo? Porque imagina, você olha aqui e você fala, cara, mas isso aqui é um animal, professor? Né? Como que pode ser um animal? Ele está parado, ele não se movimenta. Por mais, galera, que você olhe, você pense, caramba, não tem graça, né? Não está se movendo, mas lá dentro tem um metabolismo muito complexo, né? Lá dentro tem um metabolismo muito interessante para a gente, assim, estudar, para a gente observar, certo? Então veja, os poríferos são animais possuidores de poros, eles ainda não têm boca, essa abertura aqui, ó, que você está vendo onde está esse mergulhador, esse pesquisador, é uma abertura que não é uma boca, é chamada de ósculo, certo? Então vamos lá dar uma olhada nas características aí dos poríferos. Os poríferos, gente, as esponjas, são animais que não possuem tecidos verdadeiros. Durante o desenvolvimento embrionário dos poríferos, eles têm lá o zigoto, a mórula e eles param o desenvolvimento embrionário na fase de blástula. Eles não continuam o desenvolvimento embrionário. Depois viria o quê? Depois da blástula vem a gástrula. E é durante a gástrula, gente, que formam o quê? Os folhetos germinativos, os folhetos embrionários. E o fato de ter folheto germinativo ou embrionário faz com que esses animais possam, né, ter o quê? Tecidos. Agora, se porífero para em blástula, se eles não chegam em gástrula, significa que eles não têm folhetos, significa que, consequentemente, eles não têm o quê? Tecidos verdadeiros. São animais filtradores, são animais que têm uma digestão exclusivamente intracelular. Aqui vai ter uma célula especializada chamada coanócito. Os coanócitos são células responsáveis aí por essa digestão intracelular. Beleza? Esse é um slide, eu não gosto muito de slide assim cheio de informação, mas nesse caso eu montei assim para que você tenha um único slide com várias informações que resolvem exercício, tá? Então, se você quiser fazer um print da tela, é importante, várias informações em um único slide que tem aí, né, informações que resolvem exercício. Então, são animais que têm o corpo com poros, inclusive são células, tá, gente? São células chamadas porócitos, pelo qual a água entra. Eles têm um endoesqueleto que tem uma parte mineral, formado principalmente de carbonato de cálcio e substâncias, né, espículas silicosas. Temos ali uma parte orgânica que é formada por espongina. São animais sésseis na fase adulta. Então eles têm uma fase larval, a gente já vai ver isso, que daí tem mobilidade. A larva tem mobilidade, mas quando adulto eles são séssil. Anota por gentileza no seu vocabulário aí que animal séssil é um animal fixo no substrato, ou seja, eles não têm mobilidade na fase adulta. Então a gente já começa a ver um erro em relação ao desenho aí do Bob Esponja, que é cheio da mobilidade, né? Aqui não, os animais aí são sésseis na fase adulta. Eles são acelomados, então não tem um celoma. Para ter celoma, gente, precisa ter mesoderme. E eles não têm nem ecto, nem endo e nem mesoderme, né? Então, são animais acelomados. A simetria, normalmente, eles são assimétricos, não tem simetria. Se você olhar, geralmente eles formam aspectos coloniais, a não ser que forme ali uma esponja bem perfeita. Daí a gente pode dizer, olha, essa esponja tem uma simetria radial, ok? A palavra aneuromiário, essa é importante. Aneuromiário, o que lembra? Ah, Giovanni, lembra neurônio, exatamente. A significa não, eles não têm nenhum neurônio, eles não têm sistema nervoso. E outra coisa, gente, o prefixo mio significa músculo. Então eles também não têm neurônio, não têm sistema nervoso e não têm sistema muscular. Então uma única palavra me diz duas coisas. Aneuromiário significa não tem sistema nervoso, não tem sistema muscular. Tem fase larval? Se eles têm fase larval, uma larva chamada de anfiblástula,
ou parínquimula. Essa larva, né, faz então com que eles tenham o quê? Um desenvolvimento indireto. Animal que tem desenvolvimento indireto são animais que têm fase larval, ok? São aquáticos, a maioria aí sendo de um ambiente marinho. Parazoário. A palavra parazoário também gostaria que você desse uma atenção importante. Parazoa ou parazoários são animais que não possuem tecidos. Então, quando eu falo para vocês, olha, os poríferos são parazoários, inclusive são os únicos parazoários, tá? Não possuem tecidos, não possuem órgãos ou sistemas especializados. Então, aí a gente usa a palavra parazoa ou parazoário. Legal? O corpo dividido vai ser em poros, em átrio e ósculo. O que são os poros? Os poros são células chamadas porócitos, pelos quais a água entra, certo? Poros ou ósteos. Temos o átrio ou espongiocele. O átrio espongiocele é a meiuca. Imagina um balde, como se um balde fosse uma esponja, fosse um porífero. Imagina esse balde cheio de furinho. Esses furinhos são o quê? Poros pelos quais a água entra. E aí tem o quê? A meiuca do balde é o átrio. A espongiocele, né, o meio do balde. E aí tem o ósculo. O que é o ósculo? É a boca, é a abertura. Essa boca aqui, ó, eu chamo de ósculo. Não é uma boca, né? Por favor, não vai dizer, o Giovanni falou que porífero tem boca. Não tem. É uma abertura, como se fosse uma boca, né? Mas por ali não entra nada. Inclusive, né, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou passar para vocês aqui, um vídeo bem rapidinho, só para mostrar um experimento aí de um cientista. Olha só, o que o cientista fez aqui? Ele vai pegar um pigmento e ele vai aplicar na base da esponja, olha só. Então ele aplica na base da esponja para mostrar, para comprovar para nós que a água entra por baixo, entra pelos poros, não por baixo, mas entra pelos poros e ela sai pelo ósculo. Então por mais que você olhe assim e fale, caramba, é um animal isso, está em movimento, quando aplica um pigmento você percebe que tem um fluxo de água circulando por dentro da esponja. Então mostrando que tem vida ali, né? Tem alguma coisa acontecendo ali, certo? Então esse é um vídeo aí só para você poder entender, né, que a água entra pelos poros, ela vai entrar aqui pelos poros, olha só, entra por aqui e sai pelo ósculo. Entra por aqui e sai pelo ósculo, entra e sai pelo ósculo. Existem 3 tipos de esponjas. A mais simples eu classifico como ascon. Então temos a ascon, daí tem uma intermediária que é a sicon e temos a leucon. A leucon é a mais complexa. Então existem 3 tipos de esponjas, né, em termos de formato. Formato mais simples, a água entra pelos poros e vai ter aqui o que? Os coanócitos. O coanócito é uma célula que tem flagelo, certo? Coanócito é uma célula que tem flagelo. Então os flagelos eles ficam mexendo, auxiliando no fluxo de água. Você pergunta, Giovanni, como que ele faz esse fluxo de água? Tem um coração? Não tem coração. Mas tem células que são chamadas de coanócitos, que tem um flagelo, eu já vou destacar para vocês essa célula, que elas ficam se mexendo nessa região aqui do átrio, certo? E aí garantindo que um fluxo de água. Então, coanócitos no átrio. Átrio é essa região aqui, ó, é a meiuca da esponja. Agora aqui a sicon já é um pouco mais evoluída, no sentido, né, um pouco mais evoluída, não vamos usar o termo complexo, né? Um pouco mais complexa, porque a água entra, mas ela vai passar por canais radiais. Então a água ela vai ter um pouquinho mais de trabalho, vai, né, circular um pouquinho mais por dentro do corpo dessa esponja. Isso faz com que, já que eles são animais filtradores, faz com que eles consigam filtrar melhor essa água e aproveitar melhor os nutrientes. E câmaras vibráteis, coanócitos com câmaras vibráteis. Então a água entra e como se ela desse voltas e desse voltas até sair lá pelo ósculo. Então a leucon é a mais complexa de todas. Um detalhe, tá, gente? Cuidado para não falar de repente, as esponjas são animais menos evoluídos. Esses animais aqui, eles estão no nosso planeta em torno de 500 a 700 milhões de anos. Então eles não estão há pouco tempo no nosso planeta. Então não dá pra gente dizer que eles são menos evoluídos. Galera, nós, Homo sapiens, nós estamos há 300 mil anos aqui no planeta. Uma esponja está há 700 milhões de anos. Então não dá para dizer, a gente é mais evoluído do que uma esponja. Talvez a gente pode dizer, nós somos mais complexos. Uma esponja é mais simples, beleza? Então cuidado com essa comparação, tá? Então 3 tipos de esponjas. E as esponjas são formadas aí por células, gente. Se eu pegar aqui e der um zoom, né, numa esponja, você vai ver diferentes tipos de células.
Tem o pinacócito, que tem a função de revestimento. Temos os porócitos, que tem a função de permitir a entrada de água. Temos as espículas, essas espículas auxiliam na sustentação. Agora tem duas células que eu gostaria que você anotasse. Uma delas são os amebócitos. Os amebócitos são células que têm poder de diferenciação. Os amebócitos têm a função de auxiliar na nutrição, auxiliar na excreção, auxiliar na respiração, na defesa, e são importantes porque eles formam ali o que nós chamamos, né, de escleroblastos, e a palavra escleroblasto está associado, né, à função de produzir novas espículas. Então são células que têm poder de diferenciação. Então são os amebócitos, né? Os arqueócitos ou amebócitos. Eles podem chamar de arqueócitos ou amebócitos. Agora, a célula mais famosa é aquela lá, ó, o coanócito. O coanócito são células que fazem a digestão intracelular, com a ajuda, né, dos amebócitos, porque também auxilia aqui na nutrição, mas essas células são as mais importantes. Os coanócitos é como se fosse o coração da esponja, porque ele auxilia no batimento, né, dos cílios, ali no movimento dos cílios, não, do flagelo, né, não são cílios, são flagelo. No movimento do flagelo, eles fazem com que tenha aqui o quê? Um fluxo de água. Ó. Então aqui você tem um porócito, a água entra, e conforme a água entra, olha só, esses coanócitos estão ali se mexendo esse flagelo, auxiliando na mobilidade dessa água, ok? Aqui, né, uma célula típica, o coanócito. Funções. Digestão intracelular. Como que acontece a digestão? O que uma esponja come? Protozoários, por exemplo. Ó. Então aqui tem um protozoário que é fagocitado, ele sofre a fagocitose, faz ali a digestão e elimina o quê? Resíduos. Né? Então a digestão acontece dentro de células, chamada de digestão intracelular. Os coanócitos auxiliam no fluxo da água, é como se fossem os corações da esponja. Então a esponja não tem coração. Não, não tem coração, mas tem o quê? Tem coanócitos que auxiliam no fluxo de água. E eles também auxiliam na reprodução, porque formando ali um fluxo de água, a esponja forma espermatozoide, gente. E ao formar espermatozoide, esse fluxo de água auxilia no transporte desses gametas. Beleza? Professor, como que eles se reproduzem? Eles se reproduzem de forma assexuada, um processo chamado aqui de brotamento. Então eles formam aqui um broto, ó, formam um broto. Esse broto pode ficar preso ao corpo, formando uma colônia, ou pode se desprender, dando origem a uma nova esponja, um novo indivíduo. Isso é brotamento, um processo assexuado. Mas eles podem também se reproduzir de forma sexuada. E na reprodução sexuada, você tem aqui, né, uma esponja que forma espermatozoides, temos aqui outra esponja que forma ali os óvulos. Esses óvulos são fecundados por espermatozoides. Temos um processo então de reprodução sexuada. Forma-se ali, né, um zigoto. Esse zigoto vai somente até a fase de blástula, formando uma larva anfiblástula, que daí vai se fixar no substrato, dando origem a um novo indivíduo, né, adulto. Então, reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Então, forma gametas, certo? Aqui com mais detalhes para vocês o brotamento, certo? Mostrando aqui o broto. E aqui mais detalhes para vocês da reprodução, a reprodução sexuada, né? Ali com gametas. Eles podem ser hermafroditas ou dioicos. Hermafrodita quer dizer, pode ter esponja que tem os dois sexos, certo? Ou pode ter esponja que tem sexos separados, certo? Então, tá aí, mais um exemplo para vocês. Agora, uma coisa que é muito fantástica aqui nas esponjas é o seguinte, elas têm uma capacidade de regeneração que é fantástica, gente. Se eu pegar uma esponja, né, então isso aqui já foi um experimento que foi feito, eles pegam uma esponja, desagregam uma esponja e aí acompanham o processo. Como a esponja ela é multicelular e cada célula tem uma função diferente, elas têm a capacidade de se reorganizar e de formar novas esponjas. Isso aqui é alguma coisa muito interessante, gente. Essa capacidade de reorganização, de formar novas esponjas, é algo fantástico. Legal? Bora lá então dar uma olhada aqui nos exercícios. Temos, na verdade, um exercício aí para fixar o conteúdo. Dentre as características apresentadas abaixo, marque aquela que justifica a inclusão de um ser vivo no filo Porifera e não em outros filos animais. Então, o que faz eu incluir um animal no filo Porifera? Possui ciclo de vida assexuado e sexuado. Isso faz? Não. Isso você vai encontrar em outros filos também. Então não é a característica marcante aqui. Apresenta quinidócitos
Eu não falei nada de quinidócitos, cuidado com pegadinha, eu falei do coanócito. Quinidócito é lá em quinidário, gente. Então, não tem nada a ver aqui com poríferos, né? Então, falso. Filtram a água para absorção de nutrientes. São filtradores. Mas será que é por isso? Não, tem outros animais também que são filtradores. Então, não é essa característica marcante. O que faz eu incluir eles no filo porífero é o fato de não possuírem células organizadas em tecidos bem definidos. Eles não formam tecidos, são parazoários. Então lembre-se disso, fica aí a dica para vocês no primeiro filo, o filo dos poríferos. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!